Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para estar compartilhando mais alguns capítulos da palavra e hoje a gente vai estar meditando no capítulo 3, 4 e 5. Vamos ver o que o Senhor nos revela através desses três capítulos que a gente vai estar lendo neste dia de hoje. Vale lembrar que no capítulo 3 o Senhor vai estar falando ali para os chefes de Jacó, os líderes ali da nação ali de Israel, que eles amo mais o mal do que o bem. E vamos ver o que o Senhor vai tratar aí com eles e com nós também, através da palavra dele. Então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, mais uma vez que o Senhor venha estar nos orientando com a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. No capítulo 3 ele vai falar bem assim: Então eu disse: Ouçam, vocês que são chefes de Jacó, governantes da nação de Israel. Vocês deveriam conhecer a justiça, mas odeiam o bem e amam o mal. Arrancam a pele do meu povo e a carne dos seus ossos. Aqueles que comem a carne do meu povo arrancam a sua pele, despedaçam os seus ossos e os cortam como se fosse carne para a panela. Um dia clamarão ao Senhor, mas ele não lhe responderá. Naquele tempo, ele esconderá deles o rosto por causa do mal que eles têm feito. Assim diz o Senhor aos profetas que fazem o meu povo desviar-se e que, quando eles lhe dão o que mastigar, proclamam paz, mas proclamam guerra santa contra quem não lhes enche a boca. Por tudo isso, a noite virá sobre vocês, noite sem visões, haverá trevas, sem adivinhações, o sol se porá e o dia se escurecerá para os profetas. Os videntes envergonhados e os adivinhos constrangidos, todos cobrirão o rosto, porque não haverá resposta da parte de Deus. Mas quanto a mim, graças ao poder do Espírito do Senhor, estou cheio de força e de justiça, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ouçam isto, vocês que são chefes da descendência de Jacó, governantes da nação de Israel, que detestam a justiça e pervertem tudo o que é justo, que constroem Sião com o derramamento de sangue e Jerusalém com impiedade. Seus líderes julgam sobre suborno, seus sacerdotes ensinam visão do lucro e os seus profetas adivinham em troca de prata. E ainda se apoiam no Senhor, dizendo: O Senhor está no meio de nós, nenhuma desgraça nos acontecerá. Vale lembrar que hoje muitas pessoas também usam dessas palavras aí que a gente acabou de ler, se aproveitam aí, digamos, do nome do nosso Senhor, porque o nome de Jesus ele é magnífico, ele tem poder para salvar. E pessoas usam para estar com fins lucrativos. Ali a gente vai ver no Novo Testamento, quando Jesus manda os discípulos dele ir, fala para eles, ó, vão só com uma sandália, não levem nada, e se o povo, digamos, saudar vocês, deixar vocês entrar, entrem, e só como o que eles ofertarem, não extorquem ninguém. Enfim, ali já estava um exemplo de Cristo já falando para ser humildes e servos de pessoas. Enfim, como eu já até comentei, Jesus ele foi nosso servo, foi servo aqui na terra quando ele veio. Ele não usurpou ser igual a Deus, mas se esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo. Mas enfim, hoje a gente vê que esse contexto aí se aplica em muitas áreas aí no ramo religioso. Dá para contar dessa forma aí, se aproveitam muito da palavra do Senhor, do nome do Senhor. Mas Deus é quem vai julgar todas as coisas e nós só estamos, digamos assim, não julgando, mas observando e olhando para a gente não se colocar numa situação dessa também. Mas enfim, por isso, por causa de vocês, Sião será arrasada como um campo. Jerusalém se tornará um monte de entulhos e a colina do templo um matagal. Me perdoe. No capítulo 4 ele fala bem assim, ó. Nos últimos dias acontecerá que o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal entre os montes e se elevará acima das colinas, e os povos a ele acorrerão. Muitas nações virão dizendo: Venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo de Deus de Jacó. Ele nos ensinará os seus caminhos.
para que andemos nas suas veredas. Pois a lei virá de Sião, a palavra do Senhor de Jerusalém, me perdoe. Ele julgará entre muitos povos e resolverá contendas entre nações poderosas e distintas. Das suas espadas farão arados e das suas lanças foices. Nenhuma nação erguerá a espada contra outra, e não aprenderão mais a guerra. Todo homem poderá sentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e ninguém o incomodará, pois assim falou o Senhor dos Exércitos. Pois todas as nações andam cada um em nome dos seus deuses, mas nós andamos em nome do Senhor, o nosso Deus, para sempre. Aqui ele fala bem claro também, se a gente olhar hoje, muitas denominações andam no nome dos seus deuses, mas porém, aqui o mais óbvio e o mais correto é andar no nome do Senhor, o nosso Deus, para sempre. Naquele dia, declara o Senhor, ajuntarei os que tropeçam e reunirei os dispersos. Aquele a quem afligia, farei dos que tropeçam um remanescente, e dos dispersos uma nação forte. O Senhor reinará sobre eles no monte Sião. Daquele dia em diante e para sempre, quando você, ó torre do rebanho, ó fortaleza da cidade de Sião, o antigo domínio será restaurado a você. A realeza voltará para a cidade de Jerusalém. Agora, por que gritar tão alto? Você não tem rei? Seu conselheiro morreu para que a dor seja tão forte para você como a de uma mulher em trabalho de parto? Contorça-se em agonia, ó povo da cidade de Sião, como uma mulher em trabalho de parto, porque agora terá que deixar os seus muros para habitar em um campo aberto. Você irá para a Babilônia e lá será libertada. Lá o Senhor o resgatará da mão dos seus inimigos. Mas agora muitas nações estão reunidas contra você. Elas dizem que Sião seja profanada e que isso aconteça diante dos nossos olhos. Mas elas não conhecem os pensamentos do Senhor, não compreendem o plano daquele que as ajunta, como o feixe para a eira. Levante-se e debulhe a cidade de Sião, pois eu darei a você chifres de ferro e cascos de bronze, para despedaçar muitas nações. Você consagrará ao Senhor, ao soberano de toda a terra, os ganhos ilícitos e a riqueza delas. No capítulo 5, a gente vai estar dando uma olhada aqui, agora aqui também vai estar apontando para Cristo também, que fala bem assim, ó. Reúnam suas tropas, ó cidade das tropas, pois há um cerco contra nós. O líder de Israel será ferido na face com uma vara. Mas tu, Belém, Efrata, embora pequena, entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distantes, em tempos antigos. Por isso, aos israelitas serão abandonados, até que aquele que está em trabalho de parto dê à luz. Então o restante dos irmãos do governante voltará para unir-se aos israelitas. Ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do monte, no nome do Senhor, o seu Deus. E eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Ele será a sua paz. Aqui também ele está apontando para Cristo. Quando ali nasce o menino e vão até Herodes ali, ele fala bem assim, ó, da onde que poderia vir esse rei de vocês? E ali os magos, na verdade, os sacerdotes conheciam toda essa questão da onde que Cristo vinha. E ali é falado, ali já no começo ali, em Mateus, ele vai estar comentando a respeito deste assunto. De onde é que viria o rei de vocês? E ele fala, ó, vem de Belém. Os próprios sacerdotes sabiam, vem de Belém de Efrata. Então ainda fala, e é uma das melhores clãs de Judá. Então, bem provável que eles conheciam todo esse contexto de Miqueias, desse livro, os pergaminhos, e eles relatam para o rei, o governante naquela época, quando foi que Cristo nasceu e que começou a perseguição ali
contra ele. E digamos, e como José também foi para o Egito, depois teve que voltar, toda essa situação aí foi falada ali com os sacerdotes e eles conheciam muito bem esse detalhe. Mas enfim, esse é um assunto que é bom a gente estar meditando quando chegar ali em Mateus. Quanto aos assírios invadirem a nossa terra e marcharem sobre as nossas fortalezas, levantaremos contra eles 7 pastores, até 8 líderes escolhidos. Eles pastorearão a Síria com a espada e a terra de Nimrod com a espada empunhada. Eles nos livrarão quando os assírios invadirem a nossa terra e entrarem por nossas fronteiras. O remanescente de Jacó entrará no meio de muitos povos, como orvalho da parte do Senhor, como aguaceiro sobre a relva. Não porá sua esperança no homem, nem dependerá dos seus seres humanos. O remanescente de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão, entre os animais da floresta, como um leão forte. Entre os rebanhos de ovelhas, leão que quando ataca, destroça e mutila a presa, sem que ninguém a possa livrar. Sua mão se levantará contra os seus adversários, e todos os seus inimigos serão destruídos. Naquele dia, declara o Senhor, matarei os seus cavalos e destruirei os seus carros de guerra. Destruirei também as cidades da sua terra e arrasarei todas as suas fortalezas. Acabarei com a sua feitiçaria e vocês não farão mais adivinhações. Destruirei as suas imagens esculpidas e as suas colunas sagradas. Vocês não se curvarão mais diante da obra de suas mãos. Desarraigarei no meio de vocês os seus postes sagrados e derrubarei os seus ídolos. Com ira e indignação me vingarei das nações que não me obedeceram. Mas enfim, terminamos aqui mais uma meditação. Vimos aqui também que o Senhor já está tratando com os outros povos, não só somente com o povo de Israel, mas também com as nações em volta. Mas terminamos aqui mais uma leitura. Um grande abraço para vocês, me perdoe das minhas tosse. Vamos continuando junto nas nossas leituras. Até mais!